Olá pessoal, tudo bem? Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a como criar um container com o software VeraCrypt. Um container, para quem não sabe do que se trata, é uma espécie de cofre seguro que você cria no Windows, onde você pode armazenar todos os seus arquivos de forma segura. No meu exemplo, eu vou usar esse arquivo de texto chamado container para criar esse cofre seguro, mas eu poderia usar uma imagem, um vídeo, um arquivo executável, tá certo? Então, como que faz? Primeiramente, você tem que instalar o VeraCrypt. Eu já estou com ele instalado aqui no Windows, então vou executá-lo. Aqui dentro do VeraCrypt, você vai clicar sobre Criar volume, vai selecionar essa primeira opção, cria um recipiente de arquivo criptografado, tá bom? Aqui no caso está em português, se estiver em inglês no seu caso, é só vir aqui em configurações, idioma e escolher português Brasil, tá bom? Então, novamente, criar volume, seleciona essa primeira opção, clica em avançar, daqui a gente tem essas duas opções, volume VeraCrypt padrão e volume oculto VeraCrypt. Eu não vou ensinar a criar um volume oculto nesse tutorial, vou ensinar a fazê-lo em um tutorial à parte, tá bom? Então você vai selecionar a opção volume VeraCrypt padrão. Feito isso, vai clicar em avançar novamente. Aqui nessa etapa, você vai deixar marcado essa caixa nunca salvar histórico. Daí aqui em arquivo, você vai selecionar o arquivo onde você deseja armazenar o cofre seguro, ou container, como quiser chamar. No meu caso, como eu falei, eu vou usar esse arquivo de texto chamado container. Porém, galera, é bom fazer uma observação. Quando você transforma um arquivo qualquer em container, esse arquivo se torna corrompido. Então aqui no caso, eu consigo abrir esse arquivo de texto para editar. Mas uma vez que eu transformá-lo em um container, ele manterá essa aparência de arquivo de texto, mas se você executá-lo, não vai acontecer nada, tá bom? Você não vai conseguir abri-lo ou editá-lo. Então fique ciente disso. Se você usar uma imagem, ou vídeo, ou uma música, ou um arquivo de áudio, se certifique de que você não vai precisar dele para nada, tá bom? Então, selecionando o arquivo, clique em salvar, confirma clicando em sim. Clica em avançar novamente. Aqui nessa etapa nós iremos escolher o algoritmo de criptografia. Eu recomendo o AES, tá bom? Então escolha AES aqui em cima. Aqui embaixo você pode escolher o SHA-256, 256 bits. Já está de bom tamanho para um container. Mais uma vez, clique em avançar. Aqui você vai especificar o tamanho do container. Você quer um container de 500 MB, 1 GB, 1 TB? Eu vou criar como exemplo um container de 1 GB. Então digito 1 e escolho a unidade GB. Se fosse 500 MB, eu escreveria 500 e escolheria a opção megabyte, tá bom? Eu poderia escrever aqui 1 GB em megabyte. 1 GB é a mesma coisa que 1024 megabytes, mas para facilitar, eu vou colocar 1 GB diretamente. Lembrando que por padrão, o container é salvo na unidade C, que no meu caso tem 40 GB livres, tá bom? Então fique atento a isso. Se você estiver criando um container muito grande, veja se tem espaço suficiente na partição C para salvar esse container. Daí a posteriori, quando ele estiver criado, você pode movê-lo para uma outra partição ou algum outro disco de sua preferência. Então, estipulando o tamanho aqui dentro, clique em avançar. Aqui nessa etapa você vai criar uma senha para o seu container. Eu recomendo uma senha com pelo menos uns 20 caracteres, que tenha letra maiúscula, números e caracteres especiais, tipo o arroba, esse acento aqui, o sinal de igual, o cifrão, tá bom? Aqui eu vou criar uma senha simples, 123, só para exemplificar, tá bom? Então criei a senha 123. Quando eu clicar em avançar, ele vai me mostrar esse alerta aqui, falando que senhas curtas são fáceis de quebrar e blá blá blá. Então, mais uma vez, crie uma senha bem longa, que tenha letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. No meu caso, eu vou clicar em sim, porque eu estou apenas exemplificando, como eu falei. Aqui nessa etapa, o VeraCrypt vai pedir para você mover o mouse o mais aleatoriamente possível para fortalecer a criptografia das chaves, tá bom? Então você vai passar o mouse aqui em cima de forma bem aleatória até a barrinha verde chegar no final. Chegou no final, você vem aqui no menu suspenso
escolhe o sistema de arquivos NTFS, que é o mais seguro e moderno, e clica em formatar. Daí ele avisa que o VeraCrypt não irá criptografar o arquivo, mas apagá-lo. Ou seja, ele vai apagar o arquivo de texto com o nome de container, vai criar um novo arquivo de texto, digamos assim, com a extensão txt no caso, né? Mas que na verdade será um container, tá bom? Enfim, basta clicar sobre sim para confirmar. Daí é só aguardar. Como no meu caso é um container de 1 GB, o processo é muito rápido, mas se for um container maior, de 20 GB, 50 GB, pode demorar um pouquinho, tá bom? E pronto, o volume VeraCrypt foi criado com sucesso. Basta clicar em avançar ou fechar ou cancelar aqui para sair dessa janela, certo? Então veja que se eu clicar nesse arquivo para abri-lo, dá um erro. Ele fala aqui que o arquivo é muito grande para o bloco de notas, não consigo fazer nada com ele. Ou seja, o arquivo foi corrompido, digamos assim. Por que eu escolhi um arquivo de texto? Na hora de escolher um arquivo para transformar em container, eu recomendo que você escolha preferencialmente um arquivo de texto, ou de imagem, ou de vídeo, ou de áudio. Evite escolher um arquivo exe, tipo esse daqui, porque uma vez corrompido, o seu antivírus pode escaneá-lo e enxergá-lo como uma espécie de ameaça, podendo mandá-lo para a quarentena. E isso não é legal, tá bom? Então, eu recomendo escolher um arquivo de texto, de imagem, de vídeo ou de áudio para criar esse container. Agora a gente vai montar esse container criado. Então, como que faz? Com o VeraCrypt aberto, você vai selecionar uma letra aqui na lista, por exemplo, a letra P. Vai clicar em arquivo, vai selecionar o arquivo que você usou para criar o container, que no meu caso é esse daqui, com 1 GB de tamanho, e vai clicar em abrir. Feito isso, vai clicar em montar, vai inserir a sua senha do container, que no meu caso é 123, e vai clicar em OK. Daí o VeraCrypt vai montar o volume. Até então ele fica indisponível aqui no Windows Explorer para você jogar os seus arquivos, mas após ele montá-lo, veja o que acontece. Ele já montou, tá bom? Esse é o endereço dele. Então aqui com a letra P que eu escolhi, está o disco local P, que na verdade é o container que eu montei, tá bom? Com o tamanho de 1 GB. Ele utiliza aqui 16 MB por conta do sistema de arquivos utilizado, certo? É sempre importante escolher o sistema de arquivos NTFS, pois ele oferece uma maior confiabilidade e evita um possível corrompimento dos arquivos numa queda de energia, por exemplo, certo? Então a partir daí você pode começar a jogar seus arquivos aqui dentro. Eu vou jogar aqui uma imagem como exemplo. Aliás, eu vou jogar aqui 3 imagens. Vou colar aqui dentro. E pronto. Para encerrar esse volume, ou seja, fechá-lo, é só selecioná-lo aqui na lista, na unidade P, e clicar em desmontar. Certo? Com isso ele se torna inacessível no Windows Explorer. Ninguém poderá acessar seus arquivos. Eles estarão completamente protegidos dentro do container. Eu coloquei o nome container aqui como exemplo, tá bom? Eu não recomendo que você coloque um nome assim tão óbvio, lógico, né? Se você quer ocultar seus arquivos confidenciais, é bom colocar um nome diferente. Por exemplo, log do Windows ou algo assim, e jogar esse arquivo em uma pasta que ninguém acesse. Por exemplo, arquivos de programa. Eu poderia jogar aqui dentro. Simplesmente um log do Windows. Ninguém jamais iria suspeitar de que isso aqui é um container do VeraCrypt, certo? Então é assim que criamos um container no VeraCrypt, montamos e desmontamos o mesmo. Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e vejo vocês na próxima. Até mais.